Opa, beleza? Esse aqui é um compilado de 4 episódios. Caso queira pular para o episódio 4, basta clicar na tela. Ô louco, hoje tem anime novo. 2025 tá só começando. Hoje a obra é sobre Letícia Dorman, filha do Duque, que foi prometida como noiva ao príncipe herdeiro ainda muito jovem. Noiva desde a sua infância, treinada para ser rainha, sempre esperando pelo dia que o príncipe daria um pé na bunda dela. Mas vocês já podem esperar uma reviravolta inesperada. Para ficar por dentro de obras como essa, se inscreve no canal. Então, simbora pro vídeo. A obra começa com a garota correndo pelos corredores do palácio. Uma carreira e ela já tá ofegante, mas também é um pitoco de gente. Ela corre até a porta do palácio, mas acaba tropeçando na escadaria e a porta se fechando. Um garoto aparece chamando pelo nome dela. Alguns dias atrás, o clima estava agradável. As águas corriam pelo riacho. Aos redores da propriedade de um certo duque, uma garotinha brincava com seu cachorro John. De repente, alguém bate na porta daquela casa. Era um mensageiro do Palácio Real. A Letícia estava brincando de ver nuvens no quintal, até que a mãe dela chegou e pediu para que ela se levantasse. A garotinha pergunta o que é que estava acontecendo. A mãe fala que acabou de receber uma excelente notícia e que o futuro da garota havia sido decidido, mas a Letícia, ela não sabia o que aquilo significava. Então ela pergunta ao seu pai se eles estão indo para algum lugar. O pai fala que ela vai até o Palácio Real e estudará para se tornar esposa do príncipe herdeiro ao trono. Ela pergunta se o John, seu pai e sua mãe irão juntos com ela, mas quando ela soube que iria sozinha, começou a chorar muito. O pai fala que vai ficar tudo bem, afinal eles acreditam nela. A cena corta para dias mais tarde, talvez. Nard, o irmão da Letícia, vai fazer companhia a ela nesses anos que ela vai ficar no Palácio Real. O pai tava querendo acompanhá-los, mas o menino fala que ele tem mais o que fazer. E a mãe fala que eles podem ver ela novamente quando forem visitar o futuro rei e rainha. Esses cavalos são feitos de macia de modelar, não é possível. Depois de muita estrada, eles finalmente chegaram no Palácio Real. Parece que os boatos já estão circulando pelos corredores, não é? Algumas mulheres no corredor perguntam se é essa a tal garota. Bando de fofoqueira. A Letícia é deixada dentro de uma sala, junto com aquelas típicas velhas rabugentas. Senhorita Letícia Dorman. Comportamento impróprio. Com um tom arrogante, mas gentil, ela pede para que a Letícia escute muito bem, pois saber cumprimentar as pessoas é o básico da etiqueta. Ela deve ser firme e clara com as palavras e dizer somente aquilo que é relevante. Tudo isso enquanto mantém uma postura adequada. Ela fala que isso não é necessário apenas pela Letícia ser uma donzela, mas também por ela ser da alta nobreza. O nome da velha é Layla Maie, responsável pela educação da Letícia. A garotinha se apresenta como Letícia Dorman, mas a Layla pede para que ela se apresente novamente, mas agora com essas palavras: sou a filha do Marquês Dorman, meu nome é Letícia Dorman. E assim ela o faz. Entretanto, com a voz baixa e hesitante, a Layla manda que ela fale novamente, mas a pobre menina começou a lacrimejar. A velha fala que não adianta chorar e pergunta se ela acha que vai se tornar uma rainha adequada agindo dessa maneira. Mas isso só fez a pobre menina cair no choro. A noite chegou e a Letícia estava em seus aposentos. O irmão dela fala que ela deve estudar muito para se tornar uma ótima rainha, mas ela fala que não quer levar bronca daquela velha assustadora. O irmão dela fala que mesmo que seja difícil, ela deve aguentar firme. Mas a Letícia não quer ser rainha, apenas voltar para sua casa. Mas o Nard fala que se ela tentar fugir, a velha vai ser ainda mais rigorosa. Ele também fala que tudo já foi decidido, então ela deve se esforçar o bastante. Ele chama uma das empregadas e deixa ela cuidando do resto. O nome dela é Lily Steia, que ficou responsável pelos cuidados da senhorita Letícia. A Lily pergunta o que ela aprendeu hoje. A Letícia fala que é apenas como cumprimentar alguém de maneira educada. A Lily aproveita para revisar tudo que ela aprendeu e preparar a Letícia para a lição do dia seguinte. No dia seguinte, a Lily vai até o quarto da Letícia para acordar ela. Todas as manhãs, ela deve frequentar o Palácio Real para estudar. Junte as mãos e levante o braço para frente. Relaxe os ombros, contraia o abdômen. Olhe para frente como se estivesse olhando o horizonte. Agora a Letícia deve aprender como caminhar mantendo a postura. Lá ela fala que ela não pode derrubar o livro. Para isso, o corpo dela não deve subir nem descer. É um robô a menina. Na primeira tentativa já deu tudo errado. O livro caiu. A pobre garotinha já estava com os olhos cheios d'água. Mesmo assim, ela tenta de novo, e de novo, e de novo, e por várias vezes consecutivas. Dia seguinte, a aula é como deve se segurar uma colher. A Layla fala que o jeito correto é segurar o cabo da colher próximo às extremidades, usando o dedo indicador e o dedo do meio para segurá-la com delicadeza, mantendo o cotovelo sempre fora da mesa, enchendo somente 70% da colher. Sua postura nunca deve mudar. Você deve ser um pau, virar parte do cenário. Apenas o braço deve se mover. Ainda bem que eu nasci pobre. Dia seguinte, a aula é de dança, mas parece que essa bruxa velha arremessou ela no chão. Vários anos se passaram. Nossa garotinha já havia se tornado uma grande mulher. Ela fala que hoje novamente o dia será ensolarado. Na aula de postura, ela estava deslumbrante. Sua forma de cumprimentar estava esplêndida. Sua etiqueta na mesa maravilhosa. Geografia, política e história. Suas respostas eram belas e perfeitas. Seus passos de dança perfeito. Agora ela tá até tomando chá com o príncipe. Algum tempo mais tarde, estava acontecendo um baile no palácio. Quando a senhorita Letícia apareceu, todos ficaram impressionados com sua beleza. Ninguém esperava menos da noiva do príncipe. Esse ano ela vai completar seus 17 anos. A multidão se pergunta se o casamento entre eles irá acontecer em breve. Até que o príncipe chamou a Letícia. Ele estava agarrado com a broaca véia feia. Que macumba essa mulher jogou nesse guri? Ele fala que hoje não poderá fazer companhia à senhorita Letícia.
Letícia. Ela pergunta se ele está falando que essa mulher é sua companheira e pergunta o que vai acontecer com o noivado entre eles dois. Ele fala que vai acontecer isso que ela está pensando. No caso, vão terminar o noivado. Ela começa a se afastar devagar. Todos acharam que ela estaria chorando, quando na verdade ela estava feliz da vida. Afinal, ela havia terminado o seu noivado. Anos atrás, ela havia feito uma promessa com seu irmão. Naquela tarde, ela havia dito que queria terminar seu noivado, mas seu irmão havia dito que era impossível. Mas ela pede para que o Nard peça ajuda ao seu pai. Entretanto, ele fala que seu pai não tem tanta influência assim. Foi aí que ela perguntou se caso o príncipe arrumasse uma namorada, ela poderia terminar seu noivado. Ele fala que pode, mas isso é muito improvável de acontecer. Ele havia dito tudo aquilo, mas não esperava que isso realmente fosse acontecer. Ela até agradece a Broaca Velha por tê-la deixado livre desse inferno. Ela fala que passa todos os dias, o dia inteiro, estudando regras, andando pra lá e pra cá, sentando e levantando, refeições pequenas, estudar história, política e economia, dançar e dançar e dançar e dançar, beber chá até ficar cheia, aguentar as fofoqueiras nobres do castelo. Podemos dizer que ela é uma sobrevivente. Quando ela tava indo embora, o príncipe chamou ela pra conversar. Agora você quer correr atrás, né? Mas nossa garota não queria mais perder tempo naquele maldito lugar. Ela fala que ele deveria ter terminado o noivado mais cedo. Assim ela não teria que ter passado por tudo aquilo. Agora ela vai se mudar pra muito longe dali. E ele pode ficar à vontade pra fazer quantos herdeiros quiser, com quem ele quiser, menos com ela. E meteu o pé dali na carruagem da família Dorman. Depois disso, ela avisou a Lily que iria se mudar. A Letícia fala que quando menos espera, a felicidade bate na porta. A Lily pergunta se ela bateu com a cabeça e ficou doida. A Letícia conta tudo o que aconteceu. Que o príncipe chegou na festa com outra mulher nos seus braços. E que todo o noivado terminou. E agora ela vai se mudar pra muito longe dali. E pensar que ela teve que suportar tudo aquilo e aprender todas aquelas coisas desnecessárias. Ela pergunta se dar gargalhada com a boca aberta incomoda alguém. Lógico que não, ela fala. E comer aqueles pratinhos pequenos não enche bucho de ninguém. Mas finalmente ela tá livre daquele inferno. Agora quem não tá feliz é o irmão dela. Perdeu a chance de se aproximar da família real. Ele sugere que eles se mudem pra Vila Aberta. Pra onde, menino? Pra Vila Aberta. Ai, não grita não, cara. Ele fala que é uma das melhores vilas da família Dorman. Por que eles não voltam pra casa dos pais? A Letícia já se decidiu. E amanhã mesmo ela vai começar os preparativos para a mudança. A Lily fala que isso vai demorar um pouco. Mas ela fala que não precisa levar muito. Além disso, Lily, nem vem que não tem. Não vou te dar lanchinho nessa hora da noite não. Mas a Letícia fala que não é isso. Ela fala que essa vila fica longe. Eles não terão criados por lá. E provavelmente a vida dela vai ser bem humilde. Porém, ela pede pra que a Lily vá com ela. Logicamente, ela aceitou. Fica comigo pro resto da vida. Aí você já tá pedindo demais, né? E aí acabou. Mas o anime da temporada. Esse daqui tá bom demais, hein? Então, se assistiu o vídeo até aqui, deixa o like e o comentário pra mais vídeos como esse. E a gente se vê no próximo recap. Trocou ela pela amante e agora tá correndo atrás. Vocês lembram que episódio passado, o corno do príncipe apareceu na festa com a broaca véia nos braços, né? E que o casamento dele com a Letícia havia sido desfeito. Mas vou falar pra vocês, não é que o moleque foi atrás dela, tô falando. Fica no vídeo pra ver como tudo isso aconteceu. O episódio 2 começa com um grupo de nobres tomando café no jardim do palácio. Elas falam que mesmo o dia estando ensolarado e agradável, sem a senhorita Letícia por perto, é como se o castelo tivesse perdido todo o seu brilho. Nem me fala, menina. Ela combinava tanto com o príncipe Clark. Shhh, fala isso aqui não, rapaz. Lembre-se que agora ele tá com uma broaca interesseira. Nos é dito que ela tá frequentando as 2 lições feitas pela Layla pra ela se tornar uma rainha. De repente, o mordomo Sebastian chega morrendo. Ele avisa que sua majestade, a rainha Laura, havia convocado as duas para esclarecer tudo o que havia acontecido no baile naquele dia. Pensar que não, um grito muito alto é ouvido por todo o castelo. A dona do grito era a senhorita Brianna, que nesse exato momento estava tendo uma aula com a senhorita Layla. Ela estava ofegante, o livro caído no chão. A Layla sempre fria e calculista, com a cara de que quer matar essa broaca por ter tirado dela a senhorita Letícia. Do nada a louca grita falando que não aguenta mais essa vida de nobre. Coitada, menos de uma semana já ficou louca. A cena corta pra Letícia, que estava livre da vida de malucos. Ela e a dona Lily, né? A Letícia estava deitada na grama, girando pra lá e pra cá livremente, coisa que ela não podia fazer dentro do castelo. Ela chama a Lily pra deitar na grama também, mas ela prefere ficar fazendo pano de prato. Tempo depois, a Letícia tava saindo. Ela avisa que na volta vai passar no mercadinho da vila. A Letícia pergunta se a Layla não quer que ela traga nada. Ela fala que não e pede pra que a Letícia vá com cuidado. A cena corta pra mata. A Letícia tava feliz da vida. A Lily vivia dando bronca nela quando era esposa do príncipe Clark. Mas depois que elas se mudaram pra esse local, a Lily nunca mais reclamou. Afinal, agora ela já não precisa mais ser uma donzela refinada. Ela para na beira do rio, pega algumas iscas e prende na ponta da vara. Observa calmamente o rio, até avistar 2 peixes próximos a raízes de uma árvore. Ela gira a vara pra lá e pra cá. Arremessa de primeiro o peixe morde a isca. De repente, alguém aparece nas costas dela. Você parece estar se divertindo. Ela acaba se assustando e tropeçando numa pedra. O rapaz a segura antes que ela caia e se machuque. O peixe passa por cima e podemos ver que é o otário do príncipe Clark. Ela se alegra porque pescou um dos grandes. Só um tempo depois que ela foi perceber que quem estava segurando ela era o príncipe, né? Ela se
solta e pergunta o que diabos ele tá fazendo ali naquele local. Tempo depois, na beira da fogueira, comendo um peixinho assado na brasa. O príncipe pergunta do porquê ela soltou os outros 2 peixes que ela havia pegado. Logicamente, né? Peixe pequeno deve ser devolvido ao rio, para que possam crescer e multiplicar-se. Às vezes ela também faz isso porque pegou peixe demais. Ela não é gananciosa, então ela pesca o suficiente para ela comer. Ela pergunta se ele tá querendo comer o outro peixe. Ele fala que quer. Ah, então pega aí. Cuidado que o espeto tá quente. Na fome do mundo todo, ele foi lá e se queimou. Mordeu o peixe com a fome de 100 mendigos e queimou os beiços. Ela fala que ele deve esperar esfriar, né, pra poder comer. Ele fala que peixe assado é muito gostoso. E pergunta do porquê as comidas do palácio são sempre frias, geladas. Ah, eu imagino que seja pra não queimar a língua dos nobres. Rico é bicho estranho. Tempo depois, ela tava indo pra vila, mas o corno continuava atrás dela. Os habitantes ficaram impressionados com o tamanho do peixe que ela havia pescado. Ela fala que pescou isso aí rapidinho com a nova isca que ela havia acabado de fazer. O rapaz disse que as iscas dela nunca deixam a desejar. Sempre que ele as coloca pra vender, some como dinheiro na mão de pobre. Hoje ela também havia feito algumas iscas para serem vendidas na loja desse cara. O Clark pergunta se ela tá fazendo isca com agulhas. Assim ela vai acabar machucando os dedos. Me perdoe, mas de onde saiu essa peste? Ah, fica tranquila, ele não é um cara perigoso, eu acho. Andando pela vila, o verdureiro avisa que recebeu verduras fresquinhas. A Letícia avisa que depois vai passar por lá. Uma velha diz que ela cresceu e ficou muito linda. Ficou satisfeita em vê-la tão bela e já pode morrer em paz. A Letícia agradece e deseja muitos anos de vida para a velha, para que possa haver muitas outras vezes. Uma criança mostra o desenho que ela havia feito. 2 guris estão reclamando sobre as matérias do colégio e estarem muito difícil. Fala que é chato ir pra escola e prefere ficar brincando o dia inteiro. Trabalhar ninguém quer. A Letícia também nunca foi boa nos estudos, mas estudar será muito útil em um futuro. Opa, olha o John. Ele ficou grandão e bonito. Minutos depois, a Letícia estava imitando a Layla enquanto brincava com as crianças. O padeiro ali fala que depois que ela retornou, a vila ficou ainda mais animada. Mesmo sendo uma filha de nobre, ela sempre tratou eles com igualdade. Todos nessa vila amam a senhorita Letícia Dorman. Ah, entendi. Quer dizer que eu irei roubar ela de vocês. Mas não se preocupe. Eu irei cuidar de fazê-la muito feliz. A tarde caiu. A Letícia estava indo pra casa. E o Clark continuava atrás dela. Ao menos ele foi cavaleiro de pedir pra carregar as coisas dela. Entretanto, ela recusou a ajuda. Afinal, ela jamais deixaria que alguém carregasse seus preciosos equipamentos de pesca. Pra começar, ela nunca teve vocação pra ser rainha. Desde criança, ela sempre gostou de correr, subir em árvores e pescar. Ela se importa mais com a natureza do que com roupas chiques. É reclamona. Por esse motivo, estando no meio de toda essa natureza, a faz muito feliz. Ainda assim, qual foi dessa situação, hein? Que diabos esse cara quer comigo? Ele vê algumas ovelhas e cavalo pastando em um pasto à beirada da estrada. A Letícia fala que são delas. Os cavalos ficam no pasto porque a grama natural é mais saudável. Tudo que ela sabe agora lhe foi ensinado. Seu sonho é viver no interior. Um cavalo se aproxima e começa a cheirar o príncipe de Clark, tomara que morda. Ela fala que ele apenas está curioso, querendo morder. Olhando assim, os dois são igual. De repente, vários gansos cercaram a Letícia. Morrendo de fome, queria comida. Ela fala pra nós que ela nunca teve um pingo de interesse no príncipe Clark. Mas ela nunca havia notado. Mas que rostinho lindo. A visão da realeza no meio da natureza é imbatível. Até que ela resolveu perguntar do porquê ele estava ali. Eu queria respirar fresco. Ela fala pra ele não tentar lhe passar a perna. Afinal, ela sabe que ela tá cheia de deveres reais. Depois que vim pra cá, tive a oportunidade de ver várias expressões suas. Expressões de quando tava brava, séria e, por fim, quando está sorrindo. Você nunca deixou de ser quem era desde aquele dia. Ah, sim, e só pra falar, nós ainda estamos noivando. É isso aí. Ele fala que eles ainda estão noivando e em breve virá buscar ela. Ele vai embora e ela fica sem entender nada. Já em casa, ela chama pela Lily, a chamando pra fugir e casar. Senhorita, eu sou uma mulher. Gêneros não importam quando se há amor. Sinto dizer que não há amor entre duas mulheres. Mudando de assunto, a Lily fala que o Nard estava em casa. Ela vai até lá e pergunta o que raios está acontecendo, do porquê o noivado não havia sido finalizado. Ele fala que é porque os sentimentos do príncipe Clark não haviam mudado. Ele manda que a Letícia pense bem no que havia acontecido. Ele pergunta se em algum momento o príncipe Clark havia dito que queria terminar seu noivado. Logicamente, ele não havia dito nada. E tudo isso havia sido resultado das conclusões precipitadas da Letícia. E sobre a donzela que estava grudada com ele, o Nard fala que ele apenas fez aquilo para causar ciúmes na Letícia. Ele parece ter ficado surpreso ao ver sua expressão de felicidade. De repente, alguém manda eles se esperarem. Era a Brianna, a broa caveira, que pede para que parem de ignorar sua presença. Ela vai até Letícia e pede do fundo do seu coração que a Letícia volte pro castelo. Depois que a Letícia meteu o pé de lá, estão fazendo ela frequentar lições para ser princesa. Ué, minha filha, tu não é a companheira do príncipe Clark? Ai não, eu dispenso homens que apenas têm olhos para uma mulher. Voltando ao assunto, ela fala que não suporta aquela velha maluca, a Layla. É uma tortura, ela não aguenta mais. Sente como se estivesse próxima da morte. A Letícia diz entender a dor dela. Ainda assim, ela pede para que a Brianna aguente firme e conquiste seu lugar como rainha. Agora vem a bomba. O príncipe
príncipe Clark havia feito uma declaração pública, falando que apenas pretendia fazer herdeiros com a Letícia. Moleque miserável. Apenas quer fazer dela uma máquina de herdeiros. De repente, alguém bate na porta. Era os pais da Letícia. Ela vai até a mãe e recebe um peteleco na cabeça. Ela soube que a filha havia retornado e foi até lá perguntar o que diabos havia acontecido. O combinado era que ela apenas voltaria quando completasse as lições para ser rainha. A noite caiu. Já era madrugada, quando a Letícia decidiu fugir de casa. Ela colocou uma capa e saiu de fininho para não fazer barulho. Entretanto, seu pai ainda estava acordado e quase pegou ela no pulo do gato. Ela abre a porta e vaza. Quando estava se preparando para correr, a Brianna pisou na capa dela e fez ela cair no chão. Nem pensar que eu vou deixar que você escape. Ela fala que caso a Letícia não volte pro castelo, ela vai ter que continuar frequentando as lições. A Letícia pede que por favor ela a deixe fugir, mas a Brianna manda ela deixar de besteira e que vai impedi-la de fugir, nem que essa seja a última coisa que ela faça. Fala aí, o que você tá querendo é um pretendente, não é? E digo mais, homens ricos fazem o seu tipo, não é? Interesseira. A Letícia fala que caso ela a deixe fugir, vai ajudar a Brianna a se casar com seu irmão Nardi, um herdeiro de Duque, 22 anos, inteligente, atlético, consideravelmente bonito, personalidade nem lá nem cá, mas se foi ignorado é um ótimo partidão. A Brianna, interesseira, aceita. Indo embora, a Letícia fala que seu irmão é apaixonado por muffins, não muito doces. O Nardi estava atrás da porta ouvindo tudo. Ah, essas mulheres, viu? Vou te contar. Agora definitivamente ela está livre, pulando e saltitando. De repente seus pés saíram do chão. Ela trombou com a desgraça do príncipe Clark. Olá, Letty. Esqueci de perguntar uma coisa. Quanto ao vestido de casamento, podemos usar branco? Mas você poderia adicionar uma outra cor, você quer? Então, né? Acredito que esse não seja o momento adequado para falar sobre isso. Isso aqui já tá virando crime. Eu vi muita gente defendendo o príncipe Clark. Vocês lembram que episódio passado ele deu as caras lá na Vila Aberta, correndo atrás do leite derramado, mas a galera tava defendendo ele, falando que ele só havia feito aquilo pra colocar ciúmes nela. Mas isso não justifica nada. Primeiro que o moleque é feio pra cacete, se comparado a ela, e tenta colocar ciúmes com um negócio feio daquele. Mas beleza, vamos esquecer essa parte. O guri tá igual um psicopata atrás da menina. No final do episódio passado, 3 horas da manhã ele tava de bituca numa moita, esperando o dia amanhecer. Mas beleza, vamos lá. O episódio 3 começa lá no Castelo Real. Uma linda mulher estava saindo, aparentemente desconfortável com a presença dessa gente toda atrás dela. Ela chama pelo Sebastian, que tava passando por ali. Pasmem, essa mulher é a rainha Laura. Ela estava à procura pelo príncipe Clark, mas parece que ele só volta amanhã. Ô mulher feia da peste, parece a Brianna. Ela pergunta pela garota. O Sebastian pergunta de qual garota ela está se referindo. Logicamente é a Letícia, a garota que causou uma cena durante o último baile e deu no pé. Ela fala que deseja muito encontrar com ela. Essa gororoba não vai prestar. A cena volta pra Letícia sendo carregada pelo príncipe, logicamente, completamente sem sua vontade. A mãe dela fala que eles se dão muito bem e o pai pede perdão por não tê-lo recebido de uma forma mais adequada, com pau e pedra na mão. Entretanto, o moleque não está ali para uma visita e já está pronto para ir embora, graças a Deus. O Nardi fala que aquele assunto está progredindo conforme o planejado e a Letícia pergunta o que ele quer dizer com aquele assunto. O Clark pede desculpa pelo incômodo tão tarde da noite, esse psicopata. Os pais da Letícia falam que estão gratos pelas palavras generosas dessa peste. A coitada da Letícia está desesperada. Ninguém, absolutamente ninguém, se impõe contra aquilo. A menina está prestes a ser levada à força. A Lily pronuncia algo em voz baixa. Ela havia desejado felicidades. Ela tenta se soltar, dá até um cascudo no moleque desgraçado. Se ela soubesse, teria treinado mais o corpo a ficar musculosa. E sim, ela foi levada à força. E a Lily não havia ido junto. O príncipe pergunta se ela o odeia por tê-la trazido daquela maneira. Odia ela não odeia, mas não gosta nem um pouco dele. Ele pergunta se ela ao menos o enxerga como um homem. Ela fala pra nós que nunca havia visto ele como um homem. Ele apenas existia como seu noivo. Mas eu digo que nunca vi você como gente, imagina como homem. O tempo passa. Do nada o moleque tava pegando na mão da Letícia. Ele diz estar feliz por poder conversar com ela. A gente já conversou várias vezes, mas ele disse que ela nunca havia prestado atenção nele. Mano, que porra é essa? O moleque tá cheirando o cabelo dela. Começou até a pegar no rosto. Ela está claramente desconfortável. Ele começa a se aproximar pra beijar ela à força. Vocês lembram do que a Brianna havia dito, não é? Essa desgraça havia feito um pronunciamento público, falando que só teria herdeiros com ela. Ou seja, ele tá tentando pegar a menina à força dentro da carruagem. Ela mandou chega pra lá e fica fungando igual um boi bravo. O psicopata começa a rir e finge como se nada houvesse acontecido. Simplesmente deitou do lado dela. É perigoso até essa peste tentar fazer algo com ela dormindo. Mas beleza, eles finalmente chegaram no Palácio Real. Ela manda que ela desça logo da carruagem, pois tem algo para lhe mostrar. Ele havia construído um curral ao ar livre para os animais. Como ela havia dito que gostava da natureza, ele construiu isso para ela. Dá até para pescar, mesmo
mesmo depois que ela se casa, ela pode fazer o que quiser, quando quiser. Ou seja, ela vai viver em cárcere privado. E já que ela é uma bela dama, ele sugere acabar com as lições. Ele diz que não vai aceitar questionamentos e tudo já havia sido resolvido. O pai dele já havia dado a aprovação necessária. Afinal, ele havia deixado bem claro que apenas casaria com a Letícia. Ele também disse que eles fizessem algo que estimulasse a Letícia a fugir, ficariam sem herdeiros. Eu tô dizendo, cara. Tudo isso sem consultar a menina. Ele ajoelha ali mesmo e a pede em casamento. Tomara que ela chute dentro do rio Traste. Não vai rolar não. Os carneiros tudo rindo dele. Mano, o moleque tá tentando comprar ela, falando que não é um negócio ruim. Melhor do que casar com qualquer nobre. Ele pode lhe oferecer uma vida abundante. De novo ela recusa e os cavalos começaram a rir dele. Ele não desiste e toma outro fora. Os patos caíram na risada. Ele pergunta do porquê ela não quer. Logicamente, ela não deseja fazer parte da família real. Ela não quer e não vai aceitar nada. Ele simplesmente trancou ela dentro do quarto até que os preparativos para o casamento estivessem prontos. A porta foi trancada por chave e as janelas bloqueadas para que ela não conseguisse abrir. O quarto pode ser até bonito, mas ela não está nada feliz com isso. Ela tá cansada, tá com tanto sono que mal consegue se mexer. É nítida a tristeza em seu rosto. Então ela caiu em um pesadelo profundo. Sonhou que estava pescando na beira do rio e o peixe era o príncipe Clark. Ela correu para a vila, mas todos os habitantes da vila eram o príncipe Clark. Todos estavam querendo se casar com ela, até que surgiu um sereio Clark. Oh meu Deus, que autor, o que esse autor tem na cabeça? A coitada acordou amedrontada. Uma empregada que estava ao lado dela falou que o almoço estava pronto. Ao menos eles mandaram comida de verdade, não mingau de milho frio. Depois ela tomou um banho ali no quarto mesmo. A empregada penteou seus cabelos e depois ela trocou de roupa. Quando a empregada estava pronta para se retirar do quarto, ela aproveitou sua única chance. Jogou a mulher para longe e saiu correndo, mas o vestido era longo e atrapalhava sua corrida. Ela levantou a saia e perna. A empregada tocou o sino, avisando que ela havia fugido. No corredor ela se depara com alguns guardas. Não restou escolha no ser pela janela. Machucou o bumbum, mas estava livre. Ou era o que parecia, né? O príncipe Clark já estava lá no quintal. Ele a pega e diz que vai deixar bem claro que ela não pode fugir daquele lugar. Todos os planos que ela tinha de ser livre foram pro brejo. Quando ela pensou que sua vida havia acabado, lhe ofereceram uma refeição divina. Um banho com flores de lavanda. Mas ela não vai deixar que aquilo a engane. A empregada serve um chazinho ali. E a Letícia pede desculpa por tê-la arregaçado no chão. Ela dá uns pulinhos e demonstra que estava bem firme e forte. A Letícia pergunta quantos anos ela tem. Ela diz que tem 17. Nossa altura é bem parecida. Vendo de perto parece que sim. A estrutura física também se parece, não é? Acho que sim. Já pegaram a ideia, né? A empregada tenta fugir, mas não tem jeito. Ah, sim, o nome dela é Maria. O sino é tocado. O Clark entra no quarto. A Maria estava sendo agarrada pela Letícia. Ela logo dedura, falando que a Letícia estava tentando fugir, se passando por ela. Rapaz, o príncipe fala que ela ainda não entendeu os seus sentimentos por ela. Então ele vai explicar direitinho, detalhe por detalhe. Ela só consegue pensar em que nojo. Eles se sentam pra ter uma conversa amigável, mas essa desgraça não quer soltar a mão da menina. A noite caiu, ele finalmente havia ido embora. Ô gente, eu me recuso a narrar o que esse maluco disse. É muita vergonha alheia, cara. Sua pele é tão pura quanto o lírio branco. Sua face corada e macia. Vai limpar um lote, peste. A empregada fala que ela deve estar muito feliz. Claro que ela está, né? Foi sequestrada por um maluco psicopata. Foi trancada em um quarto e vai ter que se casar contra sua vontade pra gerar herdeiro. Ele nem ao menos perguntou os sentimentos da menina. A empregada vai embora e a Letícia começa a olhar o céu estrelado. Era uma noite de lua cheia. Espera, nesse momento ela estava sozinha. Ela usa umas cortinas pra fazer uma corda, descendo por elas pela janela. Agora ela está livre, mas seus pés saíram do chão. Já vi isso daqui em algum lugar. O cachorro novamente estava lá. Essa peste é masoquista, ele parece estar gostando do que tá acontecendo. Olá, Leti. Pra combinar com o vestido de casamento, você prefere um colar de diamantes ou de pérolas? Acredito que não seja o momento ideal pra falarmos sobre isso aqui. Cara, isso aqui tá muito estranho, velho. No episódio 4, ela havia sido trancada dentro do porão, com as janelas trancadas por grade de aço puro. Nessa mansão, além desse quarto que ela está, existem mais alguns outros. A Maria soube que havia sido construído para abrigar nobres desobedientes no passado, e agora a Letícia está sendo tratada como uma nobre desobediente. Mas sabemos que esse não é o caso aqui. Bom, pelo menos a Maria diz que ninguém nunca morreu nesse quarto antes. A Letícia pergunta se alguém já havia morrido em outros cômodos. A Maria diz que está se divertindo com as fofocas, mas a Letícia não está achando graça nenhuma. A Briana pede para a Letícia avisar caso ela veja um fantasma rondando pelo quarto. Afinal, ela só veio para esse quarto porque havia quebrado uma janela de vidro para fugir do príncipe psicopata. E agora ela apenas colheu o que plantou. Mas antes de mais nada, a Letícia quer saber o que diabos ela está fazendo no seu quarto. Ela diz ter sido nomeada como campainha da futura rainha, que no momento está sob cárcere privado. A Letícia diz não
precisar disso e manda ela embora. Mas como ela havia sido contratada, não pode deixar seu local de trabalho até que o prazo determinado termine. Ela diz que aquele traste está lhe pagando uma quantidade de dinheiro absurda. Para ela, a coisa mais importante nessa vida é o dinheiro. A Letícia manda Maria tampar os ouvidos para não escutar tais barbaridades, mas já era tarde demais. Ela agradece pelos bons conselhos da Briana. Mulherada, não seja assim. Sejam puras e dignas. A ganância pelo dinheiro mata a alma, e tudo que lhe resta é a vergonha da carne. Mas a Briana só sabe comer docinho. Diz ela que seu trabalho não apenas consiste em fazer companhia. Ela mostra um livro e o tema é: conclua suas missões para ser esposa e conquiste o amor. Sim, o livro é sobre a Letícia e tá fazendo o maior sucesso no reino. Mas a história é completamente diferente do que nos é mostrado. Nessa merda de livro, ela está lutando para conquistar o amor do príncipe Clark. A Letícia mesmo fala que isso é mais falsificado do que nota de R$8. E ela pergunta como é que essa história havia se espalhado pelo reino. Logicamente, foi graças a Briana. Ela havia sido encarregada em contar como as lições para se tornar rainha são rígidas e duras, por ordem do príncipe. E por que ele tá fazendo isso? Manipulação da opinião pública, é claro. Logicamente, ele quer aumentar a fama da sua noiva. E graças a isso, ela vai ser conhecida como a moça determinada, que enfrentou duras lições para conquistar o amor do príncipe. Agora todo o país está torcendo por esse noivado. Ninguém, absolutamente ninguém está indo contra esse casamento. E a Letícia fala que tudo que ela quer é apenas sua liberdade. Mas não há mais nada que ela possa fazer. Se ela tentar fugir, o príncipe irá atrás. Mas a Briana manda que ela esqueça do príncipe por um breve momento. Todos os dias ela terá comida pronta na mesa, sem ao menos precisar levantar um único dedo. Isso seria a vida perfeita. Ela suga o chá com sua garganta de cobra e queima a língua, enquanto a Letícia bebe seu chá com pura elegância e classe. A Briana fala que nunca seria tão boa quanto ela, ainda bem que você sabe. Mas também, a coitada praticou isso durante 10 anos da sua vida. Ela nunca teve liberdade, mesmo sem saber o porquê, sem ao menos poder opinar. Seu noivado havia sido decidido. Ela passou toda a sua infância trancada dentro de um quarto. Nem ao menos ela sabe o que é ficar apaixonada por alguém. E se casar com alguém que ela não ama é como viver aprisionada. A Briana pergunta se ela ao menos sabe o significado de amar alguém. É claro que ela não sabe. Contudo, ela quer tomar as decisões da sua vida por conta própria. Tempo depois, ela estava conversando com Nardi, que lhe entrega uma carta da sua mãe, que dizia o seguinte: a mamãe está aguardando o dia que você se tornará uma bela rainha. A Letícia pergunta pela Lily. O Nardi diz que ela está fazendo um ótimo trabalho. Já o pessoal da vila continua vivendo tranquilamente os seus dias. E o pai dela tá pensando em comprar a merda de um cavalo. A Letícia diz que está doida para retornar para a casa de férias da família Dorman, mas isso não é possível. Então ela pede para que ao menos ela possa retornar para seu antigo quarto. Mas também não é possível, foi negado. Ela também havia recebido um presente, muffins feito pela sua mãe. Depois de muito tempo, ela resolveu meter a mão na massa. Contudo, o Nardi também havia ajudado no preparo. Isso significa que isso é uma roleta russa. Ele pergunta se ela aceita o desafio. Logicamente que ela aceita. Eles começam com pedra, papel e tesoura. E a Letícia sai ganhando. Depois ela aponta o dedo e o Nardi acaba olhando para a direção errada. A Letícia ganha o desafio. Agora ela vai ter que escolher um muff. Com muita calma, ela começa a cheirar os muffs. Uma escolha errada e ela pode acabar perdendo. Então ela vai no maior e mais óbvio. Eles comem, deu empate. Agora que a brincadeira pega fogo. A próxima rodada, empate novamente. Agora restam apenas 2. E os 2 estavam cheios de pimenta. A velha passou a perna no Nardi e na Letícia. E finalmente ela havia dado um sorriso depois de muito tempo. O Nardi diz estar feliz que essa brincadeira tenha feito a Letícia sorrir novamente. Depois disso, a noite caiu e a Maria foi embora. E agora que todos haviam ido embora, só havia uma coisa que ela poderia fazer: começar a construir seu grande plano de fuga. Graças ao Nardi, seu humor estava de volta. E agora ela pode continuar a tentativa de fuga. Todos desse castelo estão subestimando ela. Naquele quarto havia um alçapão que dava acesso ao porão próximo da sua cama. Era muito espaçoso, porém sem rotas de fuga. Ela decide olhar a estante de livro. Normalmente nos filmes tem uma passagem secreta nesse lugar. Mas tudo que ela encontrou foi o diário do príncipe Clark. Só de olhar ela já sabe que esse negócio é encrenca. Então ela apenas decide ignorá-lo. Bom, foi isso que ela havia dito, né? Mas a curiosidade bateu forte. Ih, rapaz, assim que ela puxou, a cômoda começou a se mexer. Era uma passagem secreta. Ela gostou da engenhoca muito doida. Parece até que ela é a protagonista de um livro de aventura. Só por garantia, ela arremessa o livro primeiro. Vai, né? Que ela pisa em algo e é atingida por várias flechas. Assim que ela entrou, a vela se apagou e as luzes se acenderam. O desgraçado tava lá. Logo
logo ao lado do quarto dela. E não é só isso não, pra piorar, ele estava dentro de um quarto escuro esperando por ela. A menina até desiste. Ele fala que ela havia demorado mais do que ele imaginava. Ele tinha total certeza que ela iria descobrir esse cômodo secreto. Por esse motivo, ele mudou de quarto, apenas para esperar por esse momento. Ela pergunta do porquê ele faria isso. Não seria incrível ver minha bela dama vir ao meu encontro? Então você se interessou pelo meu diário? Ficou com vontade de saber mais sobre mim? Ela pede desculpas e fala que tá na hora de voltar para os seus aposentos. Mas ele fala que tá cedo. Ele puxa um pano e a porta se fecha. Ela tenta correr, mas é puxada por ele, que cai no seu colo. Ele a manda que ela abre os olhos, com uma cara de baitola. Ele fala que ela é linda demais. Ela olha pra cama e percebe que ele deve estar com segundas intenções. Ela começa a se debater e pergunta como ele ousa tentar fazer o herdeiro nela antes do casamento e chama ele de abusar. Dali um chega pra lá que ele cai fedendo na cama. Até cair no bicho é baitola. Ele fala que quer fazer certo e só vai fazer herdeiro com ela depois do casamento. Diz ele que esse é seu sonho. E sim, o miserável sonha com isso todas as noites. Fazendo herdeiro na menina. É brincadeira um negócio desse. Ainda por cima é tarado, desgraçado. Por esse motivo ele vai esperar pelo casamento, pretendendo priorizar os sentimentos da Letícia. Isso aqui é uma grande da hipocrisia, cara. Entretanto, ele diz que não consegue conter seus próprios sentimentos por ela. Portanto, ao menos ele quer fazer isso com ela. Tá aqui eu pensei que ele iria beijar ela, mas apenas queria ficar abraçado com ela, eu acho. Ele diz que palavras não conseguem transmitir o amor que ele sente por ela. Então, contato físico é de tamanha importância. Dia seguinte, ela mudou os móveis de lugar. Agora não tem como aquele maluco invadir seu quarto durante a noite. Finalmente, ela vai conseguir dormir em paz nessa casa. A Maria pergunta do porquê ela estava fazendo tudo aquilo. Então, ela conta tudo, que o maluco baitola está dormindo no quarto ao lado. Mas a Maria acha isso uma maravilha. O noivo dela havia ido encontrá-lo por uma porta secreta. Essa gente deve ser cega pra não ver o que realmente está acontecendo aqui. A Letícia fala que não vai aguentar se ele continuar fazendo isso toda noite. De repente, os móveis começam a tremer. Era o maluco tentando invadir o quarto dela de novo. Mas dessa vez, foi ela quem saiu ganhando. Mas a felicidade de pobre dura pouco. Ele entrou pela porta principal. Ele pergunta o que ela estava fazendo para estar tão feliz. E pergunta sobre esses móveis. A Letícia diz ter colocado ali para impedir que ele entrasse no seu quarto durante a noite. E sabe o que esse moleque maldito fez? Mandou a Maria retirar o móvel dali e vai embora falando que pela noite ele vai voltar. Depois ela contou tudo pro Nard e que não tem como evitar que isso aconteça, mas o Nard diz que seria um problema se houvesse como ela evitar. Ela diz que ele não se importa com ela e parte pra cima dela com tudo que ele tem. O Nard pergunta onde está o problema em tocar sua própria noiva. Ela pede para que o Nard ajude ela com uma estratégia para evitar esse moleque lazarento. Ele diz que a única coisa que ela pode dizer é não, e não apenas dizer não, tem que fazer ele sentir o não. A noite caiu. O maluco já estava esperando ela de braços abertos. Mas ela manda que ele pare por ali mesmo. Ele tá passando muito tempo abraçado com ela. E pra ela aquilo não é normal. Ele diz que a ama muito. E por isso sente vontade de tocá-la. Mas ela diz que não pode. E caso ele continue insistindo em tocá-la, sem sua permissão, ela jura que daquele momento em diante, nunca mais irá chamar ele pelo nome. Esse foi o conselho que o Nard havia dado pra ela ainda mais cedo. Com palavras firmes. Pois de nada iria adiantar se ele não conseguisse sentir que ela está falando sério. Aí o moleque começou a se quebrar todo ali, sei lá o que esse cara tá fazendo. Só sei que ele decidiu meter o pé. Mas antes a Letícia pediu para que ele avisasse com antecedência quando ele voltasse a visitá-la, né, para fazer um plano. Dia seguinte ela tava feliz da vida. Finalmente havia conseguido dormir naquela casa. Enquanto ele estava contando tudo que havia acontecido para Brianna, a Maria chegou com as datas marcadas que o príncipe Clark queria visitá-la. E simplesmente todos os dias. Eu que sou eu já tô sofrendo, imagina essa coitada.